Pessoal, então vamos lá para esse pré-mercado adiantado da próxima sexta-feira, no caso amanhã, tá? Eu tô gravando esse conteúdo agora na quinta-feira, dia 27. Amanhã é o penúltimo dia útil do mês, tá bom? Ele vai fechar lá na segunda-feira, dia 31. E o que que a gente pode esperar aqui, pessoal? Eu vou dar uma espiada rapidamente no mensal, tá bom? E no gráfico mensal, aqui no gráfico ajustado, a gente consegue perceber aqui que esse índice está numa tendência de alta, tá bonito, tá? Tá pronto aí para ir buscar a máxima histórica, tá? Tá prontinho para ir buscar na máxima histórica, tá bom? Claro que para o contrato vigente do momento a gente vai ter que usar o gráfico com split, com agrupamento, que é o gráfico sem ajuste. Como que faz para você mudar isso? Ctrl K, tá? Beleza? Mas tá forte para estourar na máxima aí, tá bom? Tá forte para estourar na máxima. No gráfico sem ajuste, você vai perceber que aqui tem uma marcação a 190 mil pontos. A nossa bolsa nunca foi a 190 mil pontos, tá? Por isso que eu mostrei no gráfico ajustado para você o gráfico mensal, tá? Então aqui, vamos voltar para o semanal, tá bom? No semanal, ó, ele está num topo intermediário anterior. Eu vou apertar o Ctrl K aqui só para ver o gráfico ajustado de novo, tá? No gráfico ajustado, ele já rompeu o máximo anterior, ó. E já rompeu aquela máxima aqui também, ó. Já rompeu. No gráfico ajustado, que retração que ele tá, até bom foi eu ter olhado isso aqui, ó. Tá numa retração de 7,640. Caramba, cara. É, vale a pena ficar atento a isso, tá? Ó, tá numa retração de 7,640 aí, tá? Pode ir lá buscar o topo? Pode, né? Tá? Poder pode, tá? Mas olha onde que ele tá, ó. Né? Até dá pra trabalhar nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Vou até deixar o gráfico ajustado aí, tá bom? Então, olha aí, tá numa retração de 7,640 do gráfico ajustado. É, inclusive, se você olhar o Ibov, né? O pessoal tem dúvida, qual que eu olho então? Pô, você pode olhar isso aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Ó, o gráfico diário, ó, e o gráfico semanal, olha aí, ó. Ó o topo histórico aqui, ó. Aqui daria um 7,640 também, né? Até vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu acho que na verdade um pouquinho abaixo, né? Ó, essa mínima com essa máxima. Ó, 7,640 também. Então faz sentido a gente olhar aqui o input no gráfico ajustado também. É isso que eu vou fazer, tá? É... Então, assim, podemos acreditar aí que vai segurar aqui? Sim, tá? Podemos acreditar que ele possa segurar sem dúvida nenhuma. Vamos para o gráfico diário aqui agora. O gráfico diário você vai ver que pode ser uma distribuição, não daria para descartar aqui uma distribuição, até porque ele puxa esticado, ele poderia voltar a buscar liquidez, depois retomar alta, ou aqui dar mais uma pernada para cima, tá? Então, assim, uma forma bem simples, tá, pessoal? O que que acontece, né? Uma acumulação, uma distribuição, um movimento complexo. É isso que nós temos visto aí, pelo menos nos últimos 6 dias no índice futuro, tá? É um movimento complexo, falha topo, falha fundo, briga nos 60 minutos, entendeu? Tem muita disputa ali. É, E aí, para você qualificar se vai ser o quê? Uma distribuição, uma acumulação, tem que ver o contexto. Pela retração de 7640, eu posso acreditar que ele veio aqui, está fazendo uma potencial distribuição, volta a buscar liquidez, depois até pode retomar. Só que se for uma reacumulação, essa mesma pernada aqui ela é replicada para cima, a partir do momento que rompeu aqui. Então a gente não, o índice futuro teria uma bela de uma pernada aí, tá? Se eu partir para acreditar que é uma acumulação. Estaríamos falando aí que na próxima semana ele buscaria o rompimento do topo histórico. Não estou falando que isso vai acontecer, tá? É uma possibilidade, tá bom? Claro que ele pode voltar a corrigir essa pernada aqui, de alta, né? Busca liquidez, retesta esses topos anteriores, e aí sim, a partir daqui, ó, ele ganha força para progredir na alta. É outra perspectiva, tá? Para amanhã, o que que você precisa ficar atento? Veja que ele está num movimento mais complexo, tá? Respeitando as máximas, tá? Não teria necessidade dele voltar a fazer trap de novo da manhã para você entrar vendido, tá? Ele já fez esse trap, inclusive, pelos 60 minutos de duas máximas anteriores, tá? Então não tem. Quando eu falo que não tem a necessidade de ir lá fazer o trap para você esperar para você poder vender, eu não anulo a possibilidade de que ele. A possibilidade de que ele possa ir lá. É redundante, mas é isso, tá? Então ele pode ir lá? Pode. Espero ir lá? Não. Fazer o trap da máxima de ontem, de hoje, no caso, né? Dessa quinta? Não. Mas se for, você pode pegar essa operação. O que que você precisa ficar atento, tá? Por duas vezes, três, eu diria, né?
Ele fez uma puxada violenta para baixo, acredito eu que buscando liquidez, para ele bater o preço lá em cima. Ele tinha feito isso já dia 24, fez isso aqui no final do pregão de ontem, e hoje ali pela manhã ele fez isso aqui, ó. Então ele pode estar buscando liquidez e cada vez fazendo aí, estabelecendo ó, fundo mais alto, tá? Só que aí o ponto. Onde que eu compraria então, Vitor? Se eu posso acreditar nessa perspectiva de que ele vá subir e ele não voltar lá em cima para eu fazer uma venda, por exemplo, um reteste aqui, aonde que eu posso fazer essa compra? É isso que a gente vai afunilar e ver pelos 5 minutos. Antes de ir para os 5 minutos, percebe que ele está complexo aqui? Percebe que ele pode trabalhar num movimento espelhado aqui também? Olha aqui, ó, tá? Voltaria a retestar aqui, ó, ok? Pode ver, ó, é bem, parece que espelhado esse movimento, tá? Então fica atento a esse cenário aí também, tá? Beleza? Nos 5 minutos, nos 5 minutos, aqui tem captura de liquidez. Então você já sabe que aqui em cima, dá para olhar para a ponta vendedora, tá? Não precisa nem fazer trap, tá? Dá para trabalhar ali, caso ele vá buscar liquidez lá, dá para trabalhar na venda. Esses topos, esses fundos intermediários, dá para ficar atento também, tá? Inclusive, eu fiz a venda lá em cima e fiz uma adição bem aqui ó, na troca de polaridade, tá? Então, aqui é um ponto para ficar de olho também, tá? O que que pode ajudar aqui, ó, para buscar esse movimento na venda? É ficar atento às retrações desse movimento, olha aqui, tá? Só que também não dá para descartar de que ele veio na retração de 7640 da alta quase veio, olha aqui, ó, para poder comprar também. Então tá bem disputado aqui. Já tinha falado hoje na sala, volto a repetir, né? A dinâmica do preço que ele está apresentando tanto no 60 quanto no 5 é mais delicada. Ele tem feito bastante manipulação, tá? Mas aqui é um ponto que dá para ficar atento sim, tá? Aqui é um ponto que dá para ficar atento sim, tá? Aqui dá para considerar uma quebra de estrutura. Aqui, ó, nessa mínima, ó. Uma quebra de estrutura, pelo 2 dá para ver até uma forma mais limpa. Então ele poderia até voltar a retestar aqui no ponto mais baixo, ó, essas mínimas aqui, ó. E aí pelo menos trabalha dentro dessa região, mas pega uma oportunidade aqui, ó, até interessante. Ó, veja que ele quebrou a estrutura, olha, aciona um pivô de baixa, tá? Supera essa máxima, a liquidez mais baratinha seria ele buscar essa mínima aqui, ó, certo? Tem a POC aqui de ontem, né? Mas ele tá bem bolado. Toma cuidado amanhã, tá? Esse seria um dos pontos, tá? Ele tem um gap aqui aberto também, seria um ponto intermediário. Se a gente puxar a retração de Fibo lá da onde ele marcou fundo de quarta-feira, ó, pode buscar mais liquidez lá embaixo, ó, 7640 com fechamento de gap e trap da mínima de ontem, ó. Olha que belezinha aqui, ó. Ok? Então é isso, mas esteja ciente, ele tá mais complexo, tá? E aqui para baixo tem mais liquidez, ó. É isso que eu vejo pro índice nesse movimento mais complicado aí, mais complexo, tá? Explorar aí um, um trap lá em cima, um reteste na captura de liquidez com 7640 dessa queda, tá? Ficar atento que aqui ele respeitou muito a região aqui ó, de compra e tá em região aqui também desse topo anterior, então ele pode voltar a retestar aqui, ó, para subir, tá bom? Já o dólar, gráfico mensal, vou dar uma olhada no mensal, acho que não tem muita coisa, né? É, tá num topo anterior, ó, um monte de topo anterior aqui, ó, tá? Topo anterior lá, 2021, 2020, tá? É que o mês vai fechado, aí eu dou uma olhadinha no mensal, né? O mensal não precisa ficar olhando todo dia. Semanal, querendo aí, se vai fechar num doji ou puxar para alta, tá? Para alta, o semanal tá bacana. O diário já tá para queda. Aquela condição da média, entendeu? Pressionando por cima, né? Você que não assistiu o recap, inclusive, que eu gravei antes desse pré-mercado, assista o recap do dia de hoje, do dia 27, tá?
E aqui, ó, nos 60 minutos, dá para brigar novamente nas máximas lá em cima, tá? Na venda, tá? Tá bom? Dá para brigar. No 5 você vai ver que ele trabalhou muito numa faixa de preço. Ele foi espremendo o preço, tá? Ele foi espremendo o preço. Eu trabalharia aqui, ó, na venda lá em cima. Cravada a venda aqui, ó. Trap de máxima de ontem, voltando aqui buscando liquidez. E compra até o trap da mínima de ontem aqui na compra. Deixa eu até ver. Ah, não, o gráfico diário não precisa ver, tá? Mas pela condição que ele está apresentando aqui, pessoal, somado ao gráfico, somado ao gráfico diário, é que aqui ele tem, como eu falo, né? Ele tem bastante argumento técnico para compra e para venda. Então ele tá bem delicado. Ó, o topo anterior aqui, ó. Eu, sabendo dessa disputa aí no diário, eu olharia, pessoal, com base na movimentação de ontem, eu olharia. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui, ó, uma cereja do bolo, tá? Não é que ele vai fazer a mesma coisa, tá? Mas veja que o dia de hoje foi bem semelhante ao que aconteceu dia 24, ó. Vamos fazer o ponto a ponto deles? Então aqui, ó, puxou forte, puxou forte, devolveu forte, devolveu forte. Você consegue perceber que esse movimento aqui, para não dizer que foi igual, foi quase igual? E aí ele volta lá em cima para fazer o que no dia seguinte? Queda. Tá? Aqui já caiu um pedacinho, ó. Não tô falando que vai ser igual, tá? Mas tem um comportamento próximo, dia 24, segunda-feira. Então o que que a gente poderia trabalhar aqui? Forçar a venda? Tem que ter cautela, tem que olhar para o preço, né? O que que eu nós pegamos é um dos trades que nós pegamos nesse dia que foi a compra, por quê, ó? Porque ele estava encaixado nos 60 minutos para romper, certo? Topo anterior, topo do dia anterior, retração dessa última pernada aqui, ó, POC do dia anterior, VWAP, média de 200 dos 5 minutos e infelizmente acabou descendo, tá? Então o que que eu olharia aqui, ó, para uma falha, né? Tá? Uma falha. Pode ser, posso esperar um trade de VWAP? É uma das possibilidades também, tá? Mas o que que eu olharia aqui, ó? Outro detalhe, tem uma LTA, ó. Então eu posso sair daqui comprado da POC, dessa mínima, ou um trap da mínima aí, ou um reteste aqui, ó. Sim. Então eu tenho a POC para poder sair comprado junto com a LTA. Eu ainda olharia para compra. Pode ser que ele fale e venha entregar a queda aqui? Pode ser, eu tenho essa certeza? Não. Inclusive, tinha comentado já que esse movimento aqui ele poderia ser um movimento só para buscar liquidez para voltar a romper máximo, tá? Qual o rompimento, Vitor? Isso aqui, ó. Rompeu os fundos anteriores, o preço voltou acima. Então ele vai brigar para romper esse topo aqui, ó, tá? Então o que que eu faço? Eu vou olhar para essa compra intermediária. Se descer um pouco mais, eu posso até comprar um trap aqui, ó, tá? Não peguei compra, começou a acelerar, veio aqui em cima, eu posso buscar falha nesses topos dos 60 minutos, tá bom? Até porque é uma retração desse movimento aqui, ó, tá? De 61,8, ó. Entendeu? Então, assim, tem bastante opção nessa região. O lado que vai explodir, não sei, mas eu preciso afunilar esses argumentos técnicos que eu acabei de citar para vocês, entendeu? Tudo baseado em técnica, em método, nada em achismo, tá? Ok? É isso aí. Então, nisso que o preço apresentou hoje, eu não consigo, nem é minha obrigação, nem é meu dever
seja como educador ou até mesmo operador, cravar exatamente o que o mercado vai fazer. Eu vou fazer o mapeamento e conforme o mercado abrir, chegou nas regiões e deu um candle gatilho, ou uma confirmação, ou uma micro quebra, aí eu tomo o meu risco, tá? Inclusive aqui até fiz um mapeamento de um triângulo, né? Então a primeira expectativa que seria aqui, que ele poderia seguir, já seria isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Muito cuidado aí com esses movimentos aí que estão falhando e que fecharam aí basicamente dentro do triângulo para você tomar a operação amanhã no dólar, tá? Eu acho bacana ele voltar lá em cima, poder retestar, buscar aqui uma liquidez, né? Acima dessa máxima também. Aí volta para queda. Se deu trap lá em cima, dá para pegar a venda, trap de ontem. Brigou nesse 61 macro aqui, dá para trabalhar na venda também. Tá? O mercado aqui está estabelecendo bastante trade interessante na venda, na falha, tá? Aqui tem liquidez aqui embaixo, dá para pegar um trade intermediário. Aqui também tem uma base de preço intermediária, confluência aqui também. E é isso. Você que não está no grupo de avisos, tá? Você tem que estar no grupo de avisos. Aqui abaixo é o contato do meu suporte. Você que é aluno, não está nesse grupo, eu vou encaixando uma situação, alguma oportunidade e a tempo conseguindo comunicar, nesse grupo de avisos eu vou compartilhar com vocês lá, tá bom? Então entre para esse grupo. Se tiver dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o contato da Letícia e vocês podem chamar ela. Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que realmente tragam uma base para vocês poderem tomar a decisão amanhã, ou pelo menos afunile vocês e coloque vocês num caminho de não ficar girando e pagar pelo menos os riscos mais inteligentes disso. De um dia de um dia anterior que trouxe essas movimentações mais expressivas e a gente pode trabalhar muito, muito, mas muito nessas regiões de liquidez aqui, ó. Tá? Nessa aqui no trap de mínimo, um pouquinho mais abaixo, tá? Ok, é isso aí, tá bom? Então tá aí o conteúdo, tá bom, pessoal? Bons estudos a todos e boas operações amanhã.